Aí Pablo pode ir colocando lá, mas o que vocês vão verificar, depois eu colocar no chat os endereços desses vídeos aí para vocês, que esse programa ele envolveu um arranjo institucional muito grande, né, através do Banco Mundial, a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, que geriu os recursos, e a SEMA coordenando o projeto. Mas, através desses vídeos aí, vocês vão ver que o verdadeiro protagonista dessa ação toda foi o agricultor familiar, né? O pequeno agricultor do Oeste, né? Então, ele é o principal personagem nesses vídeos que estão testemunhando aí a nossa atividade. Então, no início, esse projeto ele não houve nenhuma ação direta, seja de extensão rural, ou de apoio a essas instituições, né, essas organizações sociais representantes dos agricultores, né. O programa Cerrado ele era fundamentado na redução das emissões, né, de carbono e de gases, focado no combate ao incêndio e no monitoramento, né, dessas variáveis ambientais. Só com o projeto já caminhando que a gente conseguiu inserir um novo elemento, né, um novo componente nesse projeto que foi a atuação junto aos agricultores familiares, né? E aí essa abordagem ela começou a partir da SEMA, dialogando com os técnicos do INEMA, principalmente o pessoal da DBio e das unidades regionais aí do INEMA que auxiliaram a gente a nos aproximar da região, né? E aí, a partir de lá, a partir de estando já na região, a gente começou a fazer um levantamento dessas entidades que representavam os agricultores, né, na região. E aí a gente conseguiu um acesso maior a essas comunidades. O que a gente conseguiu também Vitor? Oi? Você quer dar uma pausa? Quer dar uma pausa porque tem áudio, né? O vídeo. Não precisa passar o pronto. Áudio. Não precisa passar o áudio do vídeo, deixa só as legendas. Enquanto eu vou. Pode deixar o vídeo rolando só para as pessoas verem as imagens, né? A gente passou bastante informação ontem. E o que a gente notou a partir daí, estando na região, é que sem esse apoio das entidades que a gente tinha lá, principalmente aí no que diz respeito à luta pela defesa do território, né, dessas comunidades que são historicamente desprovidas disso. Então, a gente acessou a Cefaca, né, principalmente, que é em Correntina, que é a Associação Mantenedora da Escola Família Agrícola, na região. A Cefaca deu um grande apoio. Tivemos também um alinhamento muito bacana com o movimento dos atingidos por barragens, do MAB, que também nos guiou por essas comunidades, né? Clareou a localização, os conflitos que existiam na região para a gente. Isso antes não estava muito visível, né? Também tivemos apoio da Comissão Pastoral da Terra, que também nos recebeu de braços abertos. A gente teve uma relação muito boa com eles. Eles nos trabalharam como guias junto da gente, né? A gente chegou lá, eles nos guiaram pelos gerais, pelas comunidades. E a partir daí a gente foi visitando essas comunidades e identificando, né, os potenciais, as aptidões das comunidades para chegar nas comunidades que teriam um perfil melhor para a gente fazer esse modelo, né, de trabalho, né, junto com as comunidades, que envolvia, aí no caso, regularização ambiental dos imóveis, né, o CEFI. O CEFI era um dos elementos principais, né, então o CEFI já havia rodado essas comunidades, cadastrando os imóveis, né. As comunidades tradicionais, elas, infelizmente, ficaram de fora, porque o CAR-PCT, o CEFI-PCT, ainda na época não estava ativo, né. Agora que ele está começando, então, mas pelo menos os imóveis da agricultura familiar já tinham sido inscritos, e aí a gente fez a nossa apresentação junto a essas comunidades, né, e acabamos selecionando apenas 5, né, onde a gente conseguiu fazer o trabalho todo. Essas 5 comunidades
estão hoje nos municípios de Correntina, Cocos e Jaborandi. E a gente começou com as oficinas, né, de apresentação do projeto, né. Esse conjunto, ele por não ter esse conjunto de ações junto aos agricultores, por não ter sido planejado desde o início, ele acabou não tendo nome. Algumas pessoas começaram a chamar do kit SAF, kit recuperação, kit restauração. Então, ele nunca foi realmente oficializado dentro das linhas do projeto, só mais para frente o projeto já caminhando, né. Embora eu não defenda muito essa questão do kit, né, como extensionista, né, na extensão rural, kit não é uma palavra muito bem-vinda, mas acabou pegando esse nome, esse apelido ficou, né. A princípio, a gente realizou as oficinas sobre a regularização ambiental, né, explicando a importância, a necessidade, os benefícios, né, advindos da regularização, da inscrição no CAR, da recuperação dos passivos, né, para os agricultores. E a gente, dos pontos que a gente entendeu como sendo um ponto positivo, uma estratégia para trabalhar a regularização e a recuperação do passivo, né, a construção de secas onde havia gado para evitar a entrada nas APPs, a delimitação da reserva legal, a recuperação. A gente passou a propagar isso como sendo mais uma benfeitoria nos imóveis, né? O agricultor ele passou a ver essa regularização como algo que agregava valor ao seu imóvel, né? Se você for perceber hoje, o imóvel que já está adiantado nesse processo de regularização, com os impactos afastados da APP, da reserva legal, os lugares delimitados, o processo de recuperação já em andamento, esse imóvel está adiantado, né, no processo de recuperação. Então, ele tem um valor maior. O produtor ele tem que ver aquilo como mais uma benfeitoria. No caso, se ele for comercializar o imóvel, for vender ou adquirir um imóvel, ele tem que entender que quem já está adiantado tem um imóvel que vale mais, né? Aquele que está atrasado, que ainda não iniciou o processo, ele vai ter um gasto muito grande, né, a se fazer. Então, esse ponto, isso foi a gente viu que teve uma recepção bem bacana pelos agricultores. Eles passaram a entender essa nova abordagem, né? E a gente acha que isso é um caminho também. Aí a gente trabalhou também, fez uma oficina de coleta de sementes e produção de mudas, né? Em viveiros, né? Trabalhamos a construção desses viveiros, fizemos um levantamento de plantas úteis no cerrado também, e fizemos oficinas práticas com eles, com a ideia de passar a ideia de que eles não precisam comprar mudas, né? Eles podem produzir suas próprias mudas, eles podem ser os atores do seu processo de recuperação, não precisam ficar aguardando, esperando. A gente sabe que existe um déficit de oferta de mudas, né? Não existe uma oferta de mudas que atenda toda a demanda, né? Então, eles podem produzir as suas próprias mudas e também comercializar o excedente, né? Esse vídeo que o Pablo está passando em um dos viveiros, lá do Brejo Verde, e essas mudas hoje eles estão comercializando lá na Feira Agroecológica de Correntina, né? A gente tem um apoio total também da Prefeitura de Correntina, da Secretaria do Meio Ambiente, que é uma das secretarias do meio ambiente municipais mais bem estruturadas que eu conheço na Bahia hoje. Quem for lá vai ver se o viveiro deles é um exemplo, a atuação deles é exemplar mesmo. A gente tem apoio de Regina e de Neto, que são viveiristas lá. Durante todo o programa Cerrado, eles apoiaram a gente e a gente tem que devolver esse apoio para eles também. E aí, a partir dessa oficina, a gente construiu esse viveiro aí, que apareceu uma imagem de um deles lá em Correntina, no Brejo Verde, e realizou também a instalação de 2,5 km de cerca por comunidade, né, por cada uma dessas comunidades, cerca de isolamento de área de preservação permanente, né, onde essas mudas agora estão indo para revegetar. E aí, a partir desse processo, os agricultores foram ganhando mais confiança, né, como protagonistas da sua história de revegetação, de domínio do seu território. Aí a gente
aproveitou também para levar um grupo de agricultores, depois dessa oficina de produção de mudas, a gente levou esses agricultores para conhecer lá o sítio Sementes, que fica em Brasília. É um sítio que trabalha com os princípios da sintropia também. Esses agricultores também ficaram, né, altamente impressionados com o que viram lá, dessa possibilidade de se continuar produzindo com um ambiente mais sombreado, mais florestal mesmo, de fitofisionomia florestal. Observaram a qualidade do solo lá, que foi dos pontos que mais impressiona é a fertilidade do solo, né? O teor de matéria orgânica, de vida que existe no solo, quando se adota uma técnica dessa. Bem diferente daquela técnica da horta todo ano, rapada e queimada e sendo constantemente degradada até se esgotar o solo, né? E alguns agricultores já vêm trabalhando, quando voltaram, começaram já a implantar sistemas parecidos, né? A maneira deles também, né? Aprendendo da mesma maneira que a gente está aprendendo, né? Adotar os processos de cada fitofisionomia na elaboração do seu sistema agroflorestal ou cerrado também, ou recatingamento, seja qual for o ambiente, a gente também está aprendendo, os agricultores estão aprendendo também, né? E aí, na volta do sítio, da visita do sítio, a gente fez uma oficina junto com essas comunidades, né? Era sempre a mesma oficina em cada uma das comunidades, a gente repetia elas, uma oficina de valorização da sociobiodiversidade do cerrado, né? Para eles adotarem, né, as suas próprias plantas úteis, suas espécies úteis no seu sistema, né? Porque o cerrado, se você for comparar, é um dos sistemas dos biomas que tem a maior oferta de frutas e plantas úteis, né? E plantas melíferas e medicinais que se possa ser utilizado nesse sistema. Então, existe uma variedade muito grande de combinações. E aí, através disso, a gente fez essa oficina para os agricultores trazerem, né, esses elementos, né, trouxeram para a gente poder comentar. Fizemos uma lista de plantas úteis que eles foram despejando em cima da gente, a gente foi anotando e depois, no fim, passando de volta para eles essa lista como sendo plantas prioritárias para eles trabalharem na produção de mudas, a adoção do sistema agroflorestal ou agrocerrado, e para eles comercializarem também entre eles, né? Apesar desses viveiros não terem sido regularizados, né? Existe o respaldo na lei de que os agricultores podem comercializar entre si essas mudas. Então, essas mudas hoje, alguns agricultores levam da agricultura familiar em Correntina para vender. E aí, a partir daí, a gente tentou trabalhar essa adaptação, né, da sociobiodiversidade, a inserção da sociobiodiversidade nos sistemas de recuperação deles. E trabalhamos também essa regularização como benfeitoria do imóvel, para que isso passasse a ser adotado permanentemente, né? Aí, nesse patamar, o projeto já estava entre os agricultores sendo disseminado isso que estava acontecendo, e nós começamos a receber muita busca, muita procura por prefeituras, por associações, outras comunidades, que eles queriam também estar envolvidos, né? E aí a gente tentou aproveitar os últimos recursos que o projeto tinha e acabou contratando uma empresa para atuar nesse isolamento das nascentes, das matas ciliares e áreas de preservação permanente, veredas também, para ganhar um pouco de escala no final do projeto, né? O problema é que nós, da SEMA, mesmo os técnicos da SEMA e do INEMA, não tinham perna para acompanhar tudo, a gente precisou contratar uma empresa para fazer isso, né? Não é a melhor alternativa, eu acho, mas no momento foi o que a gente pôde fazer para dar escala, né? Para atingir maior volume de áreas, né? De preservação com esse isolamento, né? Vitor, você tem 3 minutinhos aí para finalizar. E aí a gente conseguiu contratar essa empresa, conseguimos construir em torno de 250 quilômetros de seca. A gente tivemos alguns problemas, é claro, de áreas de litígio, né, de conflito com grandes fazendeiros, né, áreas sendo griladas, que foram... a gente implantou essas secas e os fazendeiros
bombeiros foram e derrubaram, porque ali era uma área que eles achavam que eram deles, né? E aí, por outro lado, nós vimos que outras comunidades passaram a ver essa regularização, esse processo, como uma ferramenta para afirmação deles mesmos dentro do território, né? Então, uma comunidade que preserva suas averedas, suas APPs, que se regulariza, que busca a preservação, é uma comunidade que está se afirmando ali, né? Então, isso também foi um ponto positivo, da gente poder ver esse processo de recuperação como uma ação afirmativa e garantia pelo território, principalmente nessas áreas em que pouca gente tem documento e que sofre frequentemente com o avanço dos processos de grilagem, de tomada de terras por conta da agricultura industrial. E aí a gente teve muita procura mesmo, né? Esse processo foi um dos pontos mais marcantes durante o programa Cerrado todo. E acho que, por último, eu acho que é preciso ficar claro que esse programa ele começou em 2014, terminou no final, dezembro de 2017, e nós conseguimos, com recursos próprios da SEMA e recursos materiais que a gente já tinha adquirido, continuar até o final de 2018, executando atividades na região, mas aí a gente sofreu aí com mudanças, né, da gestão da SEMA, né? A nova gestão não quis continuar o programa que já estava sendo trabalhado há muito tempo, e foi justamente quando a gente tinha total permeabilidade na área e confiança dos agricultores, das comunidades, e fica aqui essa questão, né? O tempo que demora para se construir essa relação de confiança com os agricultores, e que é algo que pode se acabar rapidamente, né? Aí você vê Timóteo, representante do MAB, uma das comunidades, o rio que a gente trabalhou, o cercamento, eram rios que tinham projetos de pequenas centrais hidrelétricas, né? O Rio Formoso e o Riacho do Meio, e as comunidades estavam em luta para evitar que isso acontecesse, que elas perdessem suas terras pela implantação da obra, e viram, né, essa atividade aí como uma afirmação sobre o território também. Então, é só um exemplo que eu queria colocar. Então, é isso. Esse projeto, como a gente está querendo formatar uma cadeia em nível de paisagem, essas relações demoram para ser estabelecidas com confiança, né? E é necessário uma presença constante dos técnicos. A gente tinha mais de 10 técnicos aqui da SEMA, e isso é bastante para o que a gente tem hoje. Estavam constantemente, chegava uma equipe, ia embora outra equipe, chegava outra, e é preciso ter uma equipe constante junto com essas comunidades, é preciso um longo tempo para estabelecer essa relação de confiança, senão o projeto realmente ele vai ser só mais um, né, que começa e acaba, e aí depois não tem continuidade. A gente hoje luta para encontrar uma nova fonte de recursos para dar continuidade a essas atividades que a gente teve ao longo desses 5 anos e que a gente acabou não podendo acompanhar depois de 2019, né? E acho que, por último, eu acho que é interessante a gente estabelecer um processo, né, de alguma maneira de criar essa demanda mútua também, né, através das fiscalizações, né, e acho que a gente precisa provocar uma maior rigidez dessa cobrança pela regularização ambiental, porque a gente vê que tem muita agricultura muito grande que fica sempre empurrando com a barriga, com processos, né? Talvez a conversão de multas por um processo, por um programa de recuperação mais eficiente também seja talvez o caminho para que esses agricultores tentem comprar essas multas de viveiros que estão na região. A gente precisa buscar essa maneira acho que essa é uma das preocupações que eu quis colocar aqui para vocês. A gente pode discutir agora, ver se o pessoal tem dúvidas ou perguntas, que aí a gente pode direcionar melhor. Agradeço a oportunidade, Marcelo e Gabriele e Henrique, me encontro à disposição para qualquer coisa.